Muito bem-vindas ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos tratar uma questão importantíssima na nossa vida de mulher. Na verdade, é uma questão importante para todo ser humano, mas para a mulher em especial. Você se sente totalmente dependente do parceiro, da mãe, do pai? Como é a sua relação com a dependência? Né? Você é totalmente dependente de alguém ou você se sente totalmente independente? Você se sente, ora, uma criança carente, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? Ou em outras situações você se sente aquele pseudo independente, aquela situação em que você diz, como um adolescente, deixa comigo, eu faço do meu jeito. Então veja só, hoje o nosso tema é a dependência madura. Nós vamos ver o que é isso, como você pode desenvolver essa dependência madura e como é que você se encontra nesse quesito dependência. Porque o que eu percebo na minha experiência pessoal, como mulher, como mãe, como avó, como terapeuta, o que eu percebo é o seguinte: nós seres humanos debatemos entre essas duas tendências. Ou a gente depende totalmente de alguém, seja o pai, seja a mãe, seja o parceiro, depois num outro momento, com mais idade, mais experiência, a gente passa a depender dos filhos e de repente dos netos também. É importante você perceber onde é que você se encontra nesse quesito. Vamos lá? Porque, gente, o que é dependência madura? Dependência madura é aquela relação que é possível entre os seres humanos, que é uma relação de interdependência. Que é isso? Eu dependo de alguém e esse alguém depende de mim também. Porque se a gente se debate nessas polaridades, né? Entendem isso? Nestas polaridades, ou eu dependo totalmente de alguém e sou carente e não sei viver sem a pessoa e não sei o que fazer e minha vida fica sem sentido se eu não tiver aquela pessoa, aquela figura de dependência ao meu lado, ou então eu assumo uma situação totalmente oposta, em que eu digo que eu não preciso de ninguém, que eu me viro sozinha, que eu não estou aqui para ficar cumprindo as expectativas de ninguém. Então a questão é, existe, na verdade, no fundo, todos nós seres humanos dependemos uns dos outros, ora mais, ora menos. A criança, quando nasce, ela depende sim dos pais ou de um adulto responsável que possa suprir as necessidades básicas dessa criança. Ela precisa sim. Nós somos os seres que dependemos totalmente uns dos outros quando somos crianças. Né? Na verdade, quero corrigir, nós, quando crianças, dependemos totalmente dos nossos cuidadores. Caso contrário, não sobreviveríamos. Depois, quando vamos crescendo, vamos aprendendo a andar com nossas pernas, a falar sobre aquilo que desejamos,
a nos socializar, aí essa dependência vai diminuindo. Quando adolescentes, nós tendemos a querer nos independer totalmente, mas é uma independência, é uma pseudo-independência. Então, somente como adultos nós podemos desenvolver essa dependência madura. E como é que nós podemos desenvolver essa dependência madura? Em primeiro lugar, é importante dizer que para nos tornarmos maduros, dependentes, maduros e dependentes, nós precisamos ter passado pelas experiências das dependências infantil e adolescente para chegar à nossa maturidade. E quando eu falo maturidade, eu estou querendo dizer essa capacidade de construir uma relação de troca. E o que é uma relação de troca? Relação de troca é aquela relação em que eu sei dar e receber, em que eu sei respeitar o outro e também ser respeitada. Então, nós vamos olhar com cuidado para esses detalhes da dependência madura, para que isso não seja algo que a gente evita. Porque a primeira coisa que se fala, né, quando se pronuncia a dependência madura, muitas pessoas podem reagir aversivamente, pensando, eu não quero depender, eu me tornei adulto, foi exatamente para não depender. E isso é uma ilusão, isso é uma utopia, porque todos nós, seres humanos, dependemos uns dos outros, em maior ou menor grau, conforme a nossa saúde, conforme a nossa possibilidade de nos movimentar, de nos alimentar. Então, é importante dizer isso para que a gente não encare a dependência madura como algo que deve ser evitado. Ao contrário, nós criamos relações em que nós possamos tanto apoiar como sermos apoiados. Então, nada é totalmente negativo, nem totalmente positivo. Vai depender de como você cria ou como você constrói aquela relação. Porque naturalmente a criança, quando cresce, ela quer se independer, não é mesmo? A criança ali, o bebezinho, eu tenho netos pequenos, uma menina de 1 ano, um menino com 3 anos, e observando o comportamento deles com os pais, com as babás, com as pessoas que ajudam, com as avós, com as pessoas que cuidam, eu percebo isso. A criança vai crescendo, vai se independendo. Às vezes ela quer se independer em tenra idade, ela quer ser muito dona da situação e às vezes não consegue. E então, passado o tempo, com o nosso amadurecimento, a gente vai refinando essa dependência, de tal modo que, quando os casais dizem o sim um ao outro, quando o casal assume o compromisso, seja numa relação estável, seja num casamento, seja na decisão de morar juntos, o sim que os casais dizem um ao outro significa, no meu entender, eu não tenho toda a verdade,
Mas no meu entender, quando um casal diz o sim um ao outro, seja no altar, seja ali no face a face, no tete a tete, o casal está dizendo: eu assumo depender de você, e você assume depender de mim. Porque é o afeto que vai construir essa relação. É o afeto que vai ajudar esse casal a se depender um do outro de um modo maduro. E pensem comigo, aquele cônjuge, né? Aquele homem ou aquela mulher que depende totalmente um do outro, com o tempo, essa pessoa vai se tornar, tem a tendência a se tornar um peso na vida do outro. E isso serve para os dois lados. Não, independe se é o homem ou se é a mulher que está dependendo totalmente um do outro. Aquela pessoa, aí agora eu estou falando de adulto, eu falei de como a dependência vai se tornando de dependência total a parcial, até essa dependência madura, que significa eu preciso de você e eu sei que você precisa de mim. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de dependência você construiu na sua relação afetiva? Você depende totalmente do seu parceiro ou da sua parceira, de modo que você se anula totalmente, você não dá um passo sem essa pessoa dar a sua opinião, você não se movimenta, você não se mexe sem que o outro dê a sua opinião. E para você que está vivendo essa vibe, eu quero deixar aqui uma pergunta. Como é que é isso? Depender totalmente de uma pessoa. É como se você não respirasse se não tivesse essa pessoa do seu lado. Você não vivesse nada sem essa pessoa. Uma cliente hoje me disse: Celisa, eu atentei para o fato de que meu pai vai morrer um dia. Ela escutou a geriatra falando que o pai estava muito bem e que da maneira como ele estava, que todas as taxas do sangue, todas as taxas dele estavam fantásticas e que poderia se despreocupar que ele vai morrer lá pelos 100 anos. A minha cliente, ela se assustou e pensou: um dia ele vai morrer. Sim, todos nós vamos morrer um dia. E eu estou querendo trabalhar com vocês aqui essa dependência madura. Dependência madura significa, sim, um dia o seu pai vai morrer, um dia sua mãe vai morrer, e por que não dizer, um dia o parceiro vai morrer, a parceira vai morrer, ou a relação pode se romper. O que acontece, gente, que nós vibramos tão forte, ou, em outras palavras, nós dependemos tão fortemente um do outro que a gente treme só de pensar que pode ficar sem o outro, seja o outro um pai, um irmão, um amigo, uma amiga, o parceiro. Então essa pessoa hoje se deu conta de que um dia o pai vai partir. E assim nas nossas vidas, nós precisamos nos dar conta de que nós somos seres individuais. Nós nascemos de uma relação, né? De uma relação de duas pessoas.
Nós nascemos da união do espermatozoide e do óvulo, e independente se esse óvulo foi fertilizado no útero da mãe, ou se foi numa barriga solidária, ou se foi por uma fertilização in vitro, nós nascemos da união de duas pessoas, do espermatozoide e do óvulo. Mas nós, a partir do momento que vamos crescendo, nós vamos adquirindo uma certa autonomia. E dependência madura, para mim, no meu entender, é isso. É ter uma autonomia para direcionar sua vida, para desenvolver os seus ideais, desenvolver os seus talentos, mas também você tem essa dependência madura, ou melhor, essa independência com o parceiro, ou com a família, ou com as amizades. Então, gente, o que é nocivo, é bom que se diga aqui, o que é nocivo o que faz mal é o adulto com uma dependência total, de não dar um passo sem o amigo, sem o parceiro, sem a parceira, ou sem o filho, ou sem a filha. O que é importante a gente atentar é que tudo na vida evolui, né? Tudo na vida evolui. Nós devemos criar uma interdependência afetiva, amorosa, com uma pessoa, é o parceiro que nós escolhemos para a nossa vida, é a parceira que nós escolhemos para a nossa vida. Só que, se você cristaliza essa sua tendência, se você cristaliza a sua atitude de dependência, acaba que você tanto pode barrar o seu crescimento, quanto também você pode sufocar essa pessoa de quem você depende totalmente. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês nesse vídeo é a importância da gente não polarizar. E polarizar, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, é você não ficar nem no total dependência, nem na total independência, porque afinal, se você se colocou, se você fez um voto, se você fez um acordo, um pacto de viver junto significa essa interdependência. E, voltando, uma relação madura, ela tem características importantes que precisam ser explicitadas aqui. Uma delas é, você pode, sim, buscar apoio no parceiro, você pode buscar apoio no outro, na outra, você pode buscar esse apoio no momento de necessidade, mas você também pode ser o apoio daquela pessoa, entende? Então, é um dar e receber, é um equilíbrio. Então, você pode dar apoio para alguém, você pode receber o apoio de alguém. Você pode e deve respeitar a pessoa com quem você vive e você também pode ser respeitado nessa relação. Porque vamos pensar juntas, tudo na vida tem mão dupla e a tendência é que aquilo que você dá, você recebe também. É algo simples assim. Na vida, o que você planta, você colhe. Por exemplo, aqui atrás vocês estão percebendo uma orquídea amarela. Então,
Essa orquídea amarela, para chegar onde chegou, ela foi plantada. Então, foi plantada uma orquídea amarela que se transformou, que cresceu e que abre os seus pendões e que dá lindos frutos. Mas houve um plantio. Então, uma relação de troca, assim como a orquídea ou o cactus que você pode ver ali do ladinho da orquídea, foram plantados. Então, conforme você planta, você colhe. A vida é um dar e receber. E a dependência madura do casal, do relacionamento, tem a ver com isso. Tem a ver com dar e receber. Então, assim como você plantou, assim como foi plantada uma orquídea amarela e depois foi colhida essa orquídea amarela, assim como o cactus foi plantado e o cactus, né, a partir de uma muda ou a partir de semente, você planta uma árvore, você planta uma roseira, você planta uma jabuticabeira ou uma limeira ou uma laranjeira, o que for plantado vai ser colhido. Assim, numa relação madura de troca, numa relação madura de dependência, é importante o dar e o receber. Porque se você planta afeto, a tendência é que você vai colher afeto. Se você planta intransigência, você vai colher com certeza a intransigência. Separa aí, relacione no seu psiquismo a relação mais importante para você nesse momento em que você me ouve. É uma relação de troca madura ou é uma relação totalmente dependente? E aí eu fico pensando e quero te questionar. Você depende totalmente dessa pessoa em função de quê? Né? Onde está a sua autonomia? Porque o que é bom precisa ser bom para os dois lados, para que você não seja um peso na pessoa, para aquela pessoa, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem concretamente. É preciso que o casal, sim, seja casal, que tomem as decisões juntos, que decidam quantos filhos vão ter juntos, que decidam para onde vão viajar, que decidam que casa vão comprar, naquilo que vão investir, né, o seu financeiro. Isso é casal. Característica de um casal são decisões conjuntas que se fazem, trocas afetivas que se fazem. E aí o casal precisa dessa parte de estarem juntos, decisões importantíssimas na vida de um casal devem ser tomadas a dois e não uma pessoa decidindo e a outra totalmente acatando, totalmente dependente, porque isso um dia pode quebrar o equilíbrio. Um casal em que um dos dois é totalmente dependente um do outro, pode até perdurar isso pela vida inteira, mas a partir do momento em que um dos dois cresçam e se individualizem, eles podem romper essa relação tão simbiótica. Porque a relação simbiótica é aquela relação de mãe e filho. Quando você nasce, você precisa dessa relação, né? Eu não existo sem você. Isso faz sentido para um bebezinho. Depois, quando você vai crescendo, isso já não faz mais sentido. E muito menos na relação do casal. É preciso que exista o casal, que se completa, que se dá, que sexualmente, emocionalmente, mas é preciso ter também
tanto a mulher quanto o homem, e se for um casal também homoafetivo, é importante que as duas partes do casal se tenham autonomia, se individualizem. O Jung fala isso muito bem, é a necessidade da individuação. O ser humano, ele pode estar em contato íntimo com o outro, mas ele também é a famosa ser si mesma, o famoso ditado, eu preciso ser eu mesma, né? Então, a pessoa pode se constituir um casal, duas pessoas podem ser um casal, mas essas pessoas precisam depender um do outro de modo maduro, porque uma dependência total, ela carrega os ombros de quem carrega aquela pessoa totalmente dependente. Então, é preciso ter movimento, é preciso dar e receber, é preciso respeitar e ser respeitado, é preciso aprender a ser cúmplice, mas aprender a ser cúmplice de um modo maduro, de um modo interativo, de um modo interdependente, de tal modo que eu posso dar apoio, mas eu posso pedir apoio. Muitas pessoas acham complicado e confuso essa questão de pedir apoio. Ah, nunca pedi apoio, não é agora que eu vou pedir. Então, é preciso desenvolver isso. E eu fico pensando, é preciso ter humildade para saber que você depende um do outro. Então, essas questões importantes na nossa vida, o saber dar e saber receber, o saber ter respeito e respeitar, o saber ser cúmplice, o saber ter liberdade de pedir. Gente, tem pessoas que sofrem porque precisam pedir um favor. E tem outras pessoas que só vivem pedindo favor, não sabem ser autônomas. Então, assim, às vezes eu me pego assim nessa questão da informática, às vezes eu tenho assim uma certa dificuldade para assimilar que eu não sou da geração que nasceu antes da informática, não nasceu na informática. Mas agora eu estou aprendendo a me independer. E sabe como é que eu faço? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho escrito, eu coloco no computador e imprimo aquela página para poder saber o meu passo a passo, para poder me independer daquelas pessoas de quem eu dependo nesse quesito internet. Então, gente, é preciso saber pedir ajuda, é preciso ajudar, é preciso aprender a cultivar essa questão da mão dupla da vida. É preciso plantar uma certa dependência mais apimentada, mas misturada a uma independência. Então, resumo, uma relação onde os cônjuges, onde os parceiros dividam essa dependência madura, significa você ser responsável por si mesma, por si mesmo, e também ser responsável pela relação, porque esse é o grande conflito de uma relação. E numa relação em que haja muito conflito, a tendência é que essa relação ela vai se desgastando ao longo do caminho. Então, dependa um do outro, sim, mas tempere a sua dependência.
Não dependa em excesso do seu parceiro, porque essa relação pode ficar pesada. E também, se é uma relação pais e filhos, aprenda também a não depender tanto ou do seu filho ou do seu pai, porque se você foi criada numa relação de total dependência, depois, quando você chega a ser adulta, romper esses laços de total dependência é muito difícil, porque já escutei de várias clientes o seguinte: eu saí da relação de total dependência do meu pai e passei para uma relação de total dependência do meu marido. O ser humano tem a tendência à repetição, mas sobre repetição eu quero dizer o seguinte: quando nós repetimos relações e padrões de relacionamento, nós na verdade estamos repetindo, quer dizer, nós estamos pedindo novamente, nós estamos fazendo, no fundo, uma tentativa de fazer diferente. Porque o crescimento é isso. A nossa espiral do crescimento, eu gosto de falar isso, existe uma espiral de crescimento em que nós inúmeras vezes pensamos: meu Deus, mas eu estou fazendo tudo de novo, eu estou repetindo a minha história. Alto lá! Quando você já se conscientiza, você tem consciência de que você já está fazendo o mesmo movimento, isso já é um stop, isso já é um alto lá. Em função de que eu estou repetindo a mesma história que eu vivi lá com meu pai e minha mãe? Em função de que eu estou repetindo a mesma história que eu, por exemplo, vivi com meu parceiro anterior e que não deu certo? É preciso atentar, é preciso prestar atenção e dar foco na sua relação. O que eu estou fazendo aqui está de acordo com aquilo que eu penso, está de acordo com o que eu sinto, ou eu estou simplesmente repetindo um padrão que eu aprendi da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó? Então é preciso atualizar. O meu recado para vocês aqui com este vídeo é: parem e pensem. Vejam se no fundo a sua vida está sendo atualizada ou você está presa no passado. E, gente, ficar presa no passado não dá futuro. Se você quer colocar na sua relação, se você quer imprimir na sua relação uma relação que seja prazerosa e que te satisfaça no aqui e agora da sua vida, é preciso parar e pensar: isso é o que eu quero para a minha vida? Preste atenção, é isso que eu estou plantando? Eu estou plantando cactos e eu quero colher orquídeas, por exemplo? Alto lá! Então preste atenção naquilo que você planta, porque a relação é um plantio. Olha que interessante ter esses dois exemplos aqui para vocês. Ali atrás de mim, no cenário, existe um cactus e uma orquídea. O que você quer para a sua vida conjugal, sua vida amorosa, ou seu relacionamento com seus amigos, ou no seu relacionamento de trabalho, ou com seus subalternos, ou com seus chefes? Você quer uma relação cactus, que é aquela coisa que espinha,
apesar de que também é bonito, também enfeita, ou você quer uma relação orquídea? E o que é uma relação cactus e o que é uma relação orquídea? A relação cactus é aquilo que está lá, daquele jeito, e que espinha e que enfeita, mas do jeito do cactus. Ou você quer uma relação orquídea? É uma relação que enfeita, é uma relação prazerosa, é uma relação que satisfaz a ambas as pessoas que estão ali naquela relação, ou é uma relação que espinha por um lado, mas quer orquídea de outro, porque tudo na vida nossa precisa ser coerente. Se você se você está consciente de que você quer uma relação cactus, plante cactus. Agora, se você quer uma relação orquídea, né? E eu estou chamando relação orquídea daquela relação de amor, de carinho, de beleza, de doação, de dar e receber. Aí preste atenção naquilo que você está plantando. Então, gente, vamos retomar um pouquinho o início. A dependência madura é algo que podemos viver na nossa maturidade. Nós podemos viver isso enquanto adultos. Quando eu falo maturidade, eu não estou querendo dizer lá os nossos 40, 50, 70 anos ou mais, não. Eu estou falando do adulto. Então, enquanto criança, você dependeu da sua mãe. Quando adolescente, você também continuou dependendo dos seus pais, à sua maneira, mas agora você se tornou adulto. Independe se você é um adulto jovem, se você está lá com seus 20 anos, 20 e poucos, 30, 40, você deixou de ser adolescente. Tem que ver se a sua dependência ela acompanha a sua espiral de crescimento. Você depende do parceiro, dos pais, da família de modo maduro, ou você é ainda aquele bebezinho que precisa de todos os cuidados? É com você decidir que tipo de relacionamento que você quer para a sua vida. Você quer se independer e ser um adulto que sabe trocar, que sabe dar e receber afeto, amor, carinho, atenção, cumplicidade, amor, sexo, desejo, ou você é aquele bebezinho que quer continuar sendo cuidado e paparicado? Cabe a você decidir, porque voltando na vida, o que se planta se colhe. E tem que ver se o que você colhe na sua vida é aquilo que te satisfaz ou você quer um pouco mais. Então, se você quer ser dependente de um modo maduro, saiba assumir que você não é mais aquele bebezinho, aquela criancinha. Você cresceu, hoje você pode tanto dar quanto receber amor, carinho e atenção. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, comente com suas amigas, me dê sugestões de temas importantes para que eu possa esclarecer para você. Seja um adulto seja o adulto que você merece ser. Você tem capacidade, você pode crescer, você não precisa ficar repetindo ou as histórias suas enquanto bebê, ou as histórias suas enquanto adolescente, ou você não precisa
repetir as histórias de seus pais. Seja você mesma. Assuma a sua humanidade e a sua capacidade de se desenvolver, crescer, dar e receber. Ter uma relação de troca em que ambas as pessoas sejam gratificadas. Um grande beijo, vejo você no próximo vídeo.